Que a paz seja convosco. Hoje, a palestra de hoje é sobre o joio e o trigo, representando o joio e representando o trigo, representando o reino de Deus e representando também a vida eterna. Mas antes de nós iniciarmos essa pequena palestra, eu gostaria que os irmãos dessem o seu like, o seu joinha, compartilhasse para que o YouTube possa lançar para mais pessoas essas pequenas partes da Escritura. Vamos aqui ler aqui em Mateus capítulo 13, verso 36 e o verso 37. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. Ele que semeia. Mas vamos parar um pouquinho aqui e meditar. Tinha muita gente naquele dia ouvindo a palestra de Jesus, ouvindo a parábola de Jesus. Jesus poderia explicar para que todas as pessoas entendessem, mas ele não fez isso. Por quê? Porque no meio daquela multidão tinha o trigo e tinha o joio. Nós sabemos que o trigo é representado para os filhos de Deus, aqueles que vão subir, aqueles que vão ao encontro de Jesus. O joio é representado os filhos do maligno. Então por isso é que Jesus não explicou no meio da multidão essa parábola, mas chegando a um certo determinado lugar, onde os discípulos se sentaram juntamente com o Senhor e perguntaram a ele a explicação. E ele falou que o joio é queimado no fogo, mas o trigo que semeia é o próprio Senhor. O trigo é todos aqueles que estão da salvação que o Senhor determinar. Vamos aqui. O campo é o mundo. O mundo é o planeta Terra. Ali é onde há diversa controvérsia da palavra de Deus. Esse é o mundo. Ali tem o joio e tem o trigo. É representado por uma aração de terra, onde o chefe de família, que é o agricultor, planta, mas quando chegar a um certo determinado, porque o maligno, ele trabalha dia e noite, mas ele trabalha mais na madrugada, porque a madrugada é treva. Ele vai também planta o dele, que como são os filhos do reino, são todas aquelas pessoas boas que leva a vida e vive a vida fazendo coisa boa, auxiliando a ele, auxiliando aos demais. O joio são aquelas pessoas classificadas pela Escritura maldito de Deus, que chamam anátema. Eles que faz toda parte de maldade no mundo, é assassinato, é roubo, é estupro, é tudo que o homem consegue imaginar de ruim. Esses são os filhos do diabo, são os filhos do maligno, que é chamado joio. Quando o Senhor explicou essa parábola, cada discípulo que estava ali ouvindo entenderam. E nessa palavra, vou botar aqui que hoje nós temos a maioria de filho do maligno, a minoria do filho de Deus. Então nós devemos imaginar e conhecer espiritualmente, para que nós nos possamos enquadrar nesse tipo de pessoas que são os filhos do maligno. Vamos aqui um exemplo. Em Salmo 1 está escrito que
Bem-aventurado é o varão que medita na palavra de Deus, medita na Escritura. Quando eu falo varão, é o homem e a mulher, porque a mulher provém do varão e o varão provém da mulher. Então, bem-aventurados são os varões que não andam segundo aos conselhos dos ímpios. Os ímpios são esses homens classificados anátema, maldito, que falam o evangelho errado. Eles são os filhos do maligno, são o joio. Eles buscam enganar os filhos de Deus, aqueles que dão salvação. Mas observando que cada dia que passa, mais o filho maligno se cresce. Antigamente, o inimigo, é o diabo, ele iniciou matando os profetas, matando os discípulos e seus familiares, matando os crentes, os cristãos, crente não, os cristãos. Hoje, o que ele tem? Ele tem duas congregações. Uma congregação que vive nesse mundo de orgia, que é, você entra na congregação não para ouvir a palavra de Deus, mas para ver a grandeza dela, a ornamentação dela. E a outra parte são essas igrejas evangélicas, que tem esses homens que, dentro da própria palavra, não ensina a verdade. Esses são verdadeiros filhos do maligno. A palavra de Deus fala que assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Os justos, aqueles que são obedientes, eles vão resplandecer lá quando estiver com o Senhor no reino de Deus. Mas para chegar até esse final, que vai ser um final feliz, nós passamos por muitas coisas ruins. Nós brigamos muito com os espíritos malignos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus fala aqui: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça, obedeça. Principalmente a palavra de Deus, os mandamentos. Procura os mandamentos, lê, entenda, pede sabedoria a Deus, que aí o Senhor vai te dar o conhecimento. Que a graça e a paz e a comunhão dos anjos, do Espírito Santo, seja com cada um de vós. Amém.